Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Seja muito bem-vindo ao canal Bíblia de Fato. Nós veremos agora 10 motivos por que nós devemos orar pela cidade de Jerusalém. Fica conosco até o final, porque nós veremos porque a cidade e o nome desta é considerado dual plural. Fica conosco até o final para nós conferirmos isso. Primeiro motivo porque nós devemos orar pela cidade de Jerusalém, pela paz de Jerusalém, porque esta cidade ela tem uma posição proeminente. Durante cerca de 3.000 anos, Jerusalém sempre foi o anseio, sempre foi o centro da fé, dos anseios, da esperança judaica. Jerusalém é considerada o início e o fim da história de Israel. A dispersão começa em Jerusalém. O retorno do cativeiro começa em Jerusalém. Jerusalém tem posição proeminente, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, chegando a ser citada 806 vezes. Além disso, ela é descrita com cerca de 70 nomes diferentes. Cidade de paz, cidade fiel, cidade de retidão, cidade cheia de agitação, cidade jubilosa, cidade exultante, cidade barulhenta, perfeição da beleza, alegria de toda a terra, cidade da verdade, grande cidade, cidade amada. Todavia a Bíblia não se cala em relação aos momentos obscuros de Jerusalém. Por causa disso é denominada também de cidade vã, cidade sanguinária, cidade de assassinos, cidade rebelde, cidade impura, cidade opressora. Mesmo com todos esses altos e baixos da cidade e do seu povo, ela sempre continuará sendo a cidade de Deus, cidade do grande rei, cidade do Senhor dos exércitos, cidade do nosso Deus. Segundo motivo, porque no final da história da salvação, o Senhor Jesus Cristo estará lá em Jerusalém, sentado no seu trono. Em Jeremias capítulo 3, versículo 17, diz: Naquele tempo chamarão Jerusalém de trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, ao nome do Senhor, a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Além de, no último versículo do livro de Ezequiel, também está escrito sobre esta cidade: 18.000 medidas em redor. E o nome da cidade desde aquele dia será: O Senhor está ali. Por esses dois nomes, essas duas designações, o trono do Senhor e o Senhor está ali, se concluirá a história da salvação com a exaltação do reino de Cristo partindo de Israel e da cidade de Jerusalém. Por que devemos orar por Jerusalém e pela paz de Jerusalém? O Salmo 22, ele é muito revelador. E por isso nós devemos orar por Jerusalém, porque Jerusalém é uma fonte de alegria. O Salmo 122 diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. A partir deste terceiro ponto, que Jerusalém é uma fonte de alegria, o Salmo 122 nos dará todos os demais pontos sobre esses 10 motivos porque nós devemos orar pela paz de Jerusalém. Jerusalém é uma fonte de alegria, porque a nossa fonte de alegria é a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo. E de lá todo o desenrolar desta história da salvação aconteceu. Quarto motivo, porque é um lugar de socorro. Jerusalém se torna o símbolo do refúgio, da fortaleza,
do socorro bem presente na hora da angústia. Todos aqueles que se direcionam, que vão a Jerusalém, que estão dentro das suas portas, sentem uma paz e uma segurança, não por causa da cidade e dos seus muros, pois quando Jerusalém e Israel se desviou da presença de Deus, o próprio Deus que se tornou seu inimigo, em Cristo, em Mateus 24, disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, na verdade, não é a cidade em si, mas estar na presença de Deus, símbolo da cidade onde contém a presença de Deus, na Arca da Aliança, é ter segurança nesta vida. A simbologia de toda esta cidade e de todos os fatos que foram ocorridos nesta cidade fortalece os corações. Por isso, o quinto motivo é que Jerusalém é símbolo de sacrifício e adoração. Deus mandou que Abraão fosse a um dos montes na terra de Moriá. E Paulo, em Romanos capítulo 12, diz que apresentemos o nosso sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional, não se adequando às coisas deste mundo, mas transformando a nossa mente para desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A simbologia e o ensino e todo o processo pedagógico de todas as ações que Deus ordenou que os seus servos assim fizessem naquele lugar, mostra que a nossa vida, de forma integral, espírito, alma e corpo, deve ser dedicada ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ser símbolo de adoração e de sacrifício fala de um símbolo de entrega, um símbolo que traz a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se entregando para perdoar os nossos pecados. Sexto motivo, porque foi um lugar escolhido pelo Senhor. Escolhido para a morada, o seu templo, escolhido para a morte, ressurreição, para a volta do Senhor e onde o seu reino milenial será estabelecido para reger todas as nações. Em Deuteronômio capítulo 12, dos versículos 5 ao 7, o texto diz: mas buscareis o lugar que o Senhor, vosso Deus, escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e ali vireis. E ali trareis os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos de vossas vacas e das vossas ovelhas. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo em que poreis a vossa mão, vós e as vossas casas, no que te abençoar o Senhor vosso Deus. O servo do Senhor, adorador, músico, guerreiro e rei Davi, ele desejou no coração construir esta casa. Deus deixou bem claro que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Deus permitiu que o filho de Davi construísse para que ali estivesse o seu nome ou o seu memorial. E como um centro de adoração e de busca da presença de Deus, Deus estaria agora com os ouvidos e os olhos atentos para as orações que eram feitas neste lugar. E também quando o povo fosse levado cativo, eles deveriam orar em direção a este lugar, exemplo, Daniel, e Deus ouviria as orações. E Deus tiraria a angústia, os livraria do cativeiro, tiraria a espada e a peste e os lançaria para longe. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus pecados, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se foi um local escolhido pelo Senhor, oremos pela paz daquele local. O sétimo motivo é porque nos últimos dias Jerusalém será o centro mundial de adoração. No livro do profeta Miqueias, no capítulo 4, os versículos 1 e 2 diz: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. E irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém.
Você está gostando dos motivos porque nós devemos orar pela paz de Jerusalém? Não se esqueça de ser um dos inscritos do nosso canal e também compartilhar este vídeo para que a gente tenha mais um pouco de ciência sobre a importância e a proeminência desta grande cidade. Mas vamos para o nosso oitavo motivo porque nós devemos orar pela paz de Jerusalém. Nós devemos orar pela paz de Jerusalém porque não é a cidade, mas sim o Deus da cidade. Em João, o evangelista, no capítulo 4, dos versículos 21 ao 23, diz: Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Não é apenas pelo fato de estar em Jerusalém ou no templo, porque o próprio Cristo expulsou muitos que estavam no templo, exortando que aquela casa é casa de oração. A sinceridade descrita do Salmo de número 15 mostra que nós entraremos no tabernáculo do Senhor se formos sinceros, ou seja, sem cera, sem rachaduras, inteiros diante de Deus, com o coração derramado de sinceridade diante do Senhor. Então não é apenas a cidade em si, é a verdadeira intenção por se aproximar do Deus de Israel. O nosso nono motivo por que nós devemos orar pela paz de Jerusalém também está descrito no Salmo 122. Lá no Salmo 122 diz que ali estão os tronos do juízo e os tronos da casa de Davi. A importância que há aquela cidade, pois ali o Senhor manifestará o juízo sobre todas as nações. E o Novo Testamento confirma isso. Em Mateus capítulo 25, dos versículos 31 ao 34, está escrito que quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Vamos agora ao nosso décimo e último motivo, porque nós devemos orar por Jerusalém. Mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Temos muitos outros conteúdos também sobre a cidade de Jerusalém, sobre a geografia de Israel, muitos conteúdos e vídeos sobre escatologia, também direcionado a pregadores, e muito material para você consumir aí no nosso canal. Não se esqueça de deixar o like para contribuir conosco. E o décimo e último motivo porque nós devemos orar pela paz de Jerusalém é que a cidade e o seu nome é dual plural. Mas o que significa isso? Jerusalém é dupla. Por que ela é dupla? A sua forma gramatical em que o seu nome foi escrito é uma forma especial de escrita chamada de dual plural, que significa que existe nesse nome dois elementos descritos. A Jerusalém dupla nos lembra a Jerusalém desta terra, foi edificada sobre a rocha, é símbolo de comunhão com o Senhor, de povo escolhido do Senhor, de proteção, de adoração, de socorro. É uma cidade onde haverá a concentração dos povos para serem julgados, mas também para adorarem ao nome do Senhor. É local do sacrifício, da adoração, da ressurreição do Senhor e da volta do Senhor. Ainda mais a Jerusalém celestial, que foi preparada e adornada pelo Senhor, e Ele nos levará para habitar para todo o sempre nesta cidade, onde viveremos eternamente com o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Em Hebreus capítulo 12 e o versículo 22, o texto diz: Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. É essa a nossa expectativa. Nós estamos aqui entendendo a representação desta cidade, de toda a conquista, os altos e baixos, os reis que Israel teve, a cidade hoje que é uma cidade considerada universal, onde todos os olhos estão focados nesta cidade, onde os acontecimentos escatológicos também
se manifestarão nesse lugar e a qualquer momento. Claro que no fim da grande tribulação, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, voltará para remir ao seu povo e todo o Israel será salvo. O Senhor, de uma vez por todas, retirará a transgressão e purificará o seu povo, derramando o espírito de súplicas. E o corpo profetizado em Ezequiel 37, que estava completo, mas faltava o espírito dos quatro cantos da terra, encherá toda a nação, e eles se porão de pé, um exército grande em extremo. Jerusalém de ouro, Jerusalém valiosa, é a Jerusalém que nós esperamos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.